Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos falar sobre o levantamento manual de cargas, parte 1. Isso é muito importante, né? O que acontece muito em obra, na hora que o funcionário, o operário, ele vai carregar um saco de cimento, carregar um balde com cimento, carregar muitas vezes pedra, ele acaba fazendo esse levantamento e essa movimentação manual de carga, infelizmente, incorreto. Muitas vezes, né, por desconhecer como fazer corretamente o levantamento e a movimentação da carga, muitas vezes o colaborador ele tem um conhecimento, mas infelizmente acaba fazendo incorreto. Nós temos um item da NR17 que fala sobre ergonomia, que é o item 17.2. Ele fala sobre levantamento, transporte e descarga individual de materiais. As operações que envolvem o levantamento e movimentação manual de carga são muito comuns na maioria das empresas. E os materiais manuseados variam bastante, né? São vários tipos de materiais que acabam sendo feito o levantamento e a movimentação manual de carga pelos colaboradores, como caixa, caixote, sacos, tambores, ripas, caibros, canos e outros materiais de formas irregulares. O manuseio incorreto de cargas ele pode causar uma série de problemas capazes de incapacitar uma pessoa para o trabalho. Às vezes, devido carregar uma carga ou fazer o levantamento e a movimentação manual dessa carga incorreta, ela acaba prejudicando a saúde do colaborador e esse colaborador, dependendo do acidente ou da doença causada pelo manuseio e o levantamento manual de carga, acaba deixando esse colaborador inválido, sem a capacidade de retornar às suas atividades. E também atrapalha no seu lazer, na sua comunhão com a sua família. E esse levantamento e movimentação manual de carga incorreto, ele acaba gerando dores, bastante dores nas costas, até problemas mais sérios, como deslocamento dos discos intervertebrais e hérnias. Ora, como essas lesões são em geral raras na infância, ou mesmo no dia a dia do lar, as pessoas se acostumam a levantar peso de maneira inadequada. Em casa, né? Muitas vezes acabamos carregando material de construção para ajudar na construção de nossas casas e acabamos carregando esse material de qualquer jeito. Um rancho, uma esteira, uma máquina de lavar, algum tipo de objeto, um sofá, né, que na nossa infância fazemos vários esforços sem pensar na consequência. E acaba gerando, infelizmente, futuramente, um problema de saúde. Assim procedendo até que um dia, no seu trabalho, sofre uma dessas lesões ao levantar uma carga que exige um esforço maior. É o exemplo do João. O João entrou na empresa, querendo mostrar serviço. O João foi, pegou a primeira caixa, carregou. Pegou a segunda caixa, carregou a caixa. O João foi pegar a terceira carga. O João, ele percebeu que aquela carga, ao levantar, ela é mais pesada do que as outras. Mas o João, querendo mostrar serviço, o que ele fez? Ele levantou essa carga com um peso maior do que ele pode suportar e fez a movimentação dessa carga. Ao final do turno de trabalho, o João começou a sentir dores na coluna lombar, ou seja, na parte lombar das suas costas. Por quê? Porque não quis pedir ajuda, queria mostrar serviço, porque ele entrou agora. Então nós precisamos ter cuidado. Se a carga é mais pesada do que eu possa suportar, claro, não vai me diminuir porque eu sou homem. Eu vou pedir o quê?
a ajuda de outra pessoa, beleza? Aqui nós temos um pequeno exemplo que é o procedimento recomendado no levantamento manual de carga. O levantamento manual de carga exige certas precauções. Os procedimentos incorretos nessas operações irão, na maioria das vezes, provocar dores nas costas e outros problemas mais graves. Aqui está o nosso colega João, ó, sofreu algum problema na sua coluna, na sua lombar e começou a sentir fortes dores. Então, vamos lá. A maneira certa de levantar materiais evita esses problemas. Veja como fazer. Posicione-se junto à carga, com os pés separados, para manter o equilíbrio, tá? Então, quando eu separo o meu pé do outro, eu consigo manter o equilíbrio, ou seja, o equilíbrio para poder fazer o levantamento dessa carga com segurança. Então vamos lá? Posicione junto à carga, com os pés separados para manter o equilíbrio. Coloque um pé um pouco mais à frente que o outro. Dessa forma, você garante equilíbrio lateral e não se arrisca a cair para trás ou para diante. Procure se aproximar bem da carga. Então, toda vez que você for fazer o levantamento de uma carga, procure antes se aproximar bem da carga e colocar um pé mais à frente que o outro. No item 2, ele fala sobre ao abaixar. Mantenha as costas retas e a cabeça em posição natural. Eu não preciso botar minha cabeça para baixo e nem minha cabeça muito para cima. É só eu colocar ela na posição natural. A posição da cabeça, ela deve ser o quê? Um prolongamento das costas. Para se abaixar, dobre os joelhos, não encurve as costas. Então, se eu for pegar uma carga para fazer o levantamento dessa carga, ao abaixar, eu vou dobrar os meus joelhos e não dobrar as minhas costas, que é justamente que a maioria, infelizmente, das pessoas fazem, acabam dobrando a costa do que o joelho e acabam se prejudicando. Segure firmemente a carga, usando a palma da mão de todos os dedos. Evite segurar a carga só com a ponta dos dedos. Isso vai lhe aumentar o esforço. Consiga uma boa pega. Então você observa que o dedo dele está quase no meio da carga. E a mão dele está totalmente encaixada. Ou seja, a carga está totalmente encaixada na palma da mão dele. Beleza? No item 3, ele fala: levante-se usando somente o esforço das pernas. Os braços estando mais estendidos facilitam manter as costas retas no levantamento. Então o esforço, ou seja, quem vai ter o esforço de levantar essa carga não é a costa, mas sim as pernas. É nesta hora que o seu equilíbrio é importante. Por isso, a posição dos pés deve ser cuidadosa. Na primeira fase, ao levantar, mantenha as costas retas. Então, ao levantar, eu tenho que manter as minhas costas retas. O mais possível. A coluna pode ser comparada a uma pilha de discos. Se os discos não estiverem bem empilhados, ou seja, em linha reta, perdem a resistência e é aí que podem aparecer os problemas. No item 4, faça o seu percurso, ou seja, mantendo a carga junto ao corpo e centralizada entre as pernas. Então, sempre que eu estiver com uma carga e fazer um movimento, ou seja, caminhar com essa carga ela tem que estar junto ao meu corpo, para que eu venha fazer pouco esforço físico na hora do carregamento. Não carregue lateralmente uma carga que pode ser levada centralizada.
Então, procurar sempre centralizar a carga e colocar sempre junto ao corpo. No item 5, ao descarregar, ou seja, deixar no local, abaixe-se, dobrando o que? As pernas e mantendo sempre as costas retas. Então, se eu for fazer o levantamento da carga, eu faço o que? Eu estou com o joelho dobrado, eu acabo que esticando as minhas pernas. Então, o esforço para levantar a carga é com as pernas. A mesma coisa quando eu for deixar a carga. Eu faço o que? Eu dobro as pernas, mantendo sempre que as costas retas e os braços estendidos. Aqui também deve-se tomar cuidado, pois as pessoas estão acostumadas a dobrar as costas ao abaixar a carga. Lembre-se, dobre os joelhos, fazendo exatamente o inverso do levantamento. Pense em cada movimento até que o método fique automático. Então, para esse método ele ficar automático, deu levantar a carga com as pernas e baixar com as pernas, eu tenho que fazer constantemente isso. Beleza? Agora vamos assistir um vídeo do Napo, onde mostra os esforços físicos feitos manualmente e os problemas que acaba ocasionando não somente na coluna, mas em algumas partes do corpo. E não esquece, deixa seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.